Capítulo 4. O trem passou por aqui. A herança cultural e histórica da antiga estação ferroviária de passageiros de Rio do Sul. Com mais de 8 décadas de existência, a antiga estação ferroviária permanece integrando a paisagem urbana da área central de Rio do Sul. No entanto, o trem já não passa mais pela cidade com seu encanto. Por isso, é necessário resgatar esta história para conhecimento das gerações que não presenciaram a Maria Fumaça em funcionamento. A idealização da Estrada de Ferro Santa Catarina e o desenvolvimento do Vale do Itajaí. A chegada do trem ao município de Rio do Sul ocorreu na terceira década do século XX. A construção deste trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina está relacionada à perspectiva de proporcionar desenvolvimento para o interior da região do Vale do Itajaí. Nos primeiros anos da colônia Blumenau, o fundador, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, vislumbrava possibilidades de abertura de estradas. Também idealizava a construção de uma ferrovia para efetuar a ligação das comunidades interioranas com a sede da colônia. Desde a chegada dos primeiros imigrantes, havia o desejo de expandir os horizontes do empreendimento colonial. Nota 1. No entendimento de Angelina Wittmann, 2010, página 19, a ferrovia foi um dos principais agentes estruturadores do Vale do Itajaí. Tornou-se essencial para viabilizar os primeiros projetos para os núcleos urbanos da região. Hermann Blumenau mantinha ligações estreitas com filósofos europeus que disseminaram novas ideias durante a Europa pós-Revolução Industrial. O fundador da colônia trouxe da Alemanha os planos para implantar uma ferrovia no extenso território da colônia Blumenau, no Vale do Itajaí. A primeira ligação entre a cidade de Blumenau e o Planalto Serrano foi aberta por Emil Odebrecht, às margens do rio Itajaí a sul, durante as expedições realizadas de 1863 até 1867. Diversas incursões aconteceram neste caminho, que estava em condições precárias no final do século XIX. Vise 2004, página 132. A estrada transformou-se na principal via para deslocamento de tropas nos primeiros momentos da colonização do Vale do Itajaí. O transporte de mercadorias era realizado precariamente através de carroças e bruacas. A ligação foi aberta pela margem direita do rio por trilhas que, em períodos de chuva, se transformavam em verdadeiro lodaçal, tornando os trechos íngremes, escorregadios e intransitáveis. Zonta, 1992. Nas primeiras décadas da colônia, os meios de transporte eram os animais de montaria, carroças e carros de mola. Existiam poucos automóveis particulares e de aluguel. As estradas de barro tornavam-se praticamente intransitáveis em épocas de chuva intensa. Viajar para o interior significava uma aventura, pois os veículos encalhavam nos banhados. Ollinger, 2003. Havia consenso entre lideranças políticas e industriais em relação à necessidade de construção de uma ferrovia. Por quase 2 décadas foram requeridas várias concessões para o governo. Da mesma forma, buscou-se em diversas tentativas viabilizar os recursos para esta obra, mas sem alcançar êxito. Em 26 de setembro de 1904, a Companhia Colonizadora Hanseática obteve a concessão para realizar a construção de uma estrada de ferro. Infelizmente, o projeto não foi viabilizado. No dia 26 de fevereiro de 1906, foi organizada a Companhia Estrada de Ferro Santa Catarina, com sede em Berlim, mas novamente existiu a dificuldade em obter financiamento de recursos. Em 1906, viabilizou-se a parceria de grandes empresas e estabelecimentos bancários alemães em Berlim, unindo a colonizadora Hanseática, as empresas de navegação e um banco alemão. Wittmann, 2010, página 52, explica que a união de esforços possibilitou a organização da Sociedade Anônima Estrada de Ferro Santa Catarina, que recebeu a concessão que pertencia anteriormente à colonizadora Hanseática, para construir e explorar uma linha ferroviária entre Blumenau e a colônia Hansa. Richter,
1992, página 68, destaca que o financiamento foi realizado no dia 17 de janeiro de 1907. Constituiu-se definitivamente a Estrada de Ferro Santa Catarina no dia 2 de fevereiro de 1907, com sede em Berlim. Devido a estes entraves de ordem burocrática e dificuldades para a obtenção dos recursos necessários, as obras foram iniciadas somente no ano de 1908, mais de 5 décadas após a fundação da colônia Blumenau. De acordo com Habsreiter, 2008, página 167, considera-se o dia 1º de janeiro de 1908 como o início efetivo das obras de construção da Estrada de Ferro Santa Catarina. O andamento das obras fervilhou neste ano. Centenas de homens, carroças, mulas, pás e picaretas agiam progressivamente a partir de Blumenau. O primeiro trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina foi inaugurado no dia 3 de maio de 1909, contemplando um trajeto de 30,7 quilômetros de Blumenau até Warnow, em Daial. Mais de 200 convidados especiais compareceram à estação de Blumenau. A estrutura estava localizada na Praça Victor Konder, local onde existe a atual prefeitura de Blumenau. Além do grande número de convidados, compareceram populares, lotando o pátio da estação e os vagões da composição que fez a viagem inaugural. Nota 2. De acordo com Henkels e Habsreiter, 2015, a partir do ano de 1909, o Vale do Itajaí entrou para a era da modernidade dos transportes. A EFSC passou a atender aos anseios da comunidade regional. A ferrovia trouxe alívio e progresso à região do Vale. A partir de então, ficou rápido e fácil o acesso ao centro da colônia. Na região do Vale do Itajaí, adotou-se, em menos de um século de história, os sistemas de transportes fluvial, rodoviário e ferroviário. O transporte ferroviário foi introduzido para complementar a navegação fluvial, através de uma tecnologia de vanguarda para a época, um ícone tecnológico do cenário industrial europeu. Nota 3. Algumas semanas após a inauguração deste trajeto, foram iniciadas as atividades ferroviárias em novos trechos. No dia 1º de junho de 1909, houve a chegada do trem em Diamante, localidade do município de Ascurra. Em seguida, a locomotiva chegou à estação central de Ascurra, no dia 3 de junho de 1909. Posteriormente, a Maria Fumaça alcançou a localidade de Aquidabã, atual município de Apiúna, em 1º de julho de 1909. A construção da ferrovia prosseguiu em direção à colônia Amônia, atual município de Ibirama. Na primeira década de atividades da EFSC, as obras de construção do leito ferroviário foram viabilizadas com capital alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo brasileiro encampou a EFSC através do Decreto nº 13.907, de 6 de janeiro de 1918. Esta ação governamental é um dos fatos polêmicos da história do Vale do Itajaí, sendo ainda hoje contestado, considerando-se que não foi respeitado o investimento realizado pelos alemães. Em 23 de janeiro de 1923, teve início o prolongamento ferroviário no trecho entre Londras e Subida. Segundo Wittmann, 2010, página 151, foi na Serra do Mar, na localidade de Subida, que os construtores encontraram os maiores obstáculos naturais. Os 22 quilômetros da linha seriam os mais difíceis de toda a EFSC, devido à necessidade de transpor a Serra do Mar. Este trecho também seria o local de onde se vislumbrariam as mais belas paisagens de todo o trajeto ferroviário. Felipe Adam, 2016, página 88, comenta os desafios enfrentados pelos construtores para vencer as dificuldades impostas pelo relevo. Munidos de picaretas, pás e enxadas, 2.000 trabalhadores superaram 6 longos anos de serviços. Vencidos os desafios geográficos, houve a chegada do trem em Londras, com a inauguração da estação em maio de 1929. Em seguida, teve início a construção da linha férrea até Rio do Sul. As obras demoraram mais que o previsto
em circunstância dos acontecimentos ocasionados pela Revolução Getulista de 1930. Os trabalhos foram iniciados na época de existência do 5º Distrito de Bela Aliança, mas a inauguração ocorreu após a emancipação político-administrativa de Rio do Sul. A imagem sem cores, do ano de 1934, é um registro fotográfico feito há quase 90 anos. No lado esquerdo da foto, é possível ver a locomotiva da Estrada de Ferro Santa Catarina, com a caldeira em funcionamento soltando fumaça. Popularmente, a máquina era chamada pela população por Maria Fumaça. É possível avistar parte do vagão de passageiros. As pessoas que estão dentro dos vagões para iniciar viagem estão acenando para os amigos, familiares e populares que estão ao lado da composição ferroviária. Alguns acenam, enquanto outros apenas observam a partida do trem. Ao centro da foto é possível observar dezenas de pessoas, mulheres com vestidos claros, algumas usando chapéus e outras com vestidos escuros. A maioria das crianças utiliza camisa de manga comprida clara. Outra curiosidade relaciona-se ao uso do guarda-chuva. Algumas senhoras utilizavam esse objeto para se proteger do sol, sendo um hábito cultural daquela geração. Também é possível notar a presença de senhores com roupa social, alguns de paletó escuro e outros com vestimentas claras. Ao fundo da imagem, mais ao centro, é possível observar a estação ferroviária provisória do centro de Rio do Sul, construída com madeira. Apesar da falta de resolução, existe a possibilidade de observar uma placa de identificação da estação. Observa-se 2 janelas grandes nessa construção. As pessoas que estão mais próximas da estação estavam envolvidas com o momento de partida do trem. Todas estão acenando para os viajantes. Perto da estação, nota-se ainda a bandeira brasileira hasteada. No lado esquerdo da foto, observa-se construções em madeiras, sendo possível notar aspectos da vegetação do vale e características que integravam o contexto interiorano da década de 1930, mesmo diante das evoluções tecnológicas que estavam chegando no recém-criado município de Rio do Sul. A estrada de barro ao lado da ferrovia, sem calçadas e pavimentação, é algo que difere bastante da infraestrutura da atualidade. A construção da estação ferroviária no centro de Rio do Sul. Conforme Wittmann, 2010, página 182, a estação de Matador foi inaugurada no dia 18 de dezembro de 1933, 4 anos após a inauguração do trecho Subida Lontras. Já a inauguração do trecho ferroviário entre a estação de Matador e a área central do município de Rio do Sul ocorreu no dia 28 de dezembro de 1933. Desta forma, estava efetivada a ligação entre Blumenau e Rio do Sul através da Estrada de Ferro Santa Catarina. É fundamental contextualizar que naquela época foi inaugurada uma estação provisória com estrutura modesta. A estação principal do centro de Rio do Sul ainda não estava com as obras concluídas. De acordo com Henkels e Habicht-Halter, 2015, página 90, o ato inaugural aconteceu no modesto prédio de madeira, coberto com folhas de zinco. A inauguração da EFSC, no centro de Rio do Sul, não teve o tradicional corte da fita. Ineditamente, moças da sociedade rio-sulense seguravam uma fita nos 2 lados da linha. Acompanhavam o lento avanço do trem inaugural até sua chegada na estação. Mais adiante, os membros da banda da Força Pública, o equivalente à atual Polícia Militar, abrilhantaram a entrada da composição na estação. A locomotiva que trazia o carro administrativo com as autoridades passou por debaixo de um arco do triunfo, confeccionado com bandeirolas nas cores da bandeira nacional. Henkels, Habicht-Halter, 2015, página 91. O radialista Aimoré Rosenke estava com 9 anos de idade quando aconteceu a chegada do primeiro trem no centro de Rio do Sul. Informa que a composição ferroviária chegou às 11 horas do dia 28 de dezembro de 1933, sendo recebida com foguetões. Aproximadamente 2.000 pessoas prestigiaram a chegada do trem na estação provisória de Rio do Sul. O maquinista chamava-se Salvato Generoso Rosa, tendo como foguista o Sr. Ari, pessoas muito conhecidas daquela época.
Rosenck, 2001, página 61. As consequências da instabilidade financeira provocada pelas tensões políticas de revoluções e trocas de governo que ocorreram no Brasil no início da década de 1930 possibilitam a compreensão sobre o motivo de construção de uma estrutura temporária. Luiz Carlos Henkels pesquisa a história da ferrovia há 3 décadas. Explica que a direção da EFSC não contava com verba suficiente para edificar a estação central, a tempo de ser inaugurada com a linha férrea. Por esse motivo, foi construída uma estação provisória. Henkels comenta que a estação de Matador já estava concluída no ano de 1931, aguardando apenas pelo momento de entrar em efetivo funcionamento. As obras de implantação dos trilhos prosseguiram avançando em direção a Rio do Sul. Nota 4. Conforme a estrutura estava ficando pronta durante o ano de 1933, a população começou a reivindicar o direito de utilização deste moderno meio de transporte. Para atender o anseio da população, o diretor da EFSC, Oscar Barcelos, decidiu pela construção de uma estação provisória. A estrutura improvisada foi edificada no local planejado para funcionar o armazém de cargas, que também teve sua construção adiada temporariamente. A construção da estação provisória foi a solução encontrada para possibilitar que o trem percorresse diariamente o trajeto até o centro de Rio do Sul. Nota 5. Conforme a situação econômica do Brasil melhorou, o governo disponibilizou recursos para a realização da obra em sua totalidade. A cidade de Rio do Sul foi transformada em um canteiro de obras. De forma paralela, ocorreram as construções da Estação Central de Rio do Sul, do Armazém de Cargas e da Estação da Barra do Trombudo. Destaque também para o prolongamento dos trilhos, em direção à localidade de Barra do Trombudo, que contemplou a edificação da Ponte dos Arcos. Nota 6. A construção da Estação Central foi iniciada no ano de 1935 e concluída em março de 1936. Cerca de 20 homens trabalharam na obra, que seguiu o projeto idealizado pelos antigos diretores e engenheiros da EFSC. O prédio foi inaugurado no dia 30 de agosto de 1936. Portanto, a estação provisória funcionou por aproximadamente 3 anos. Durante a realização do prolongamento da ferrovia até o Alto Vale do Itajaí, o coronel de engenharia, Oscar Barcelos, assumiu a função de diretor da EFSC. Foram creditadas a Oscar Barcelos as obras da majestosa Estação Central de Passageiros de Rio do Sul e a monumental Ponte sobre o Rio Itajaí do Sul, conhecida hoje como Ponte dos Arcos. Nota 7. A imagem sem cores apresenta a estação provisória da Estrada de Ferro Santa Catarina, no centro de Rio do Sul. Esse local funcionou no passado na área onde hoje existe a Rede Feminina de Combate ao Câncer, na Avenida Oscar Barcelos. A foto demonstra uma série de novidades que transformaram a vida da população na década de 1930. Aproximadamente 50 pessoas aparecem nesse registro histórico, sendo a maioria homens. Através desta fotografia é possível identificar costumes daquela época. Todos os homens estão trajando roupas sociais, calça e paletó. No entanto, alguns estão usando vestimentas escuras, enquanto outros utilizam roupa social clara. A maioria está usando chapéu, sendo ainda possível observar que alguns dos senhores, que estão mais à frente na foto, utilizam bigode. A presença de vários meios de transporte em uma única imagem é algo curioso. Ao fundo da foto, através desta quantidade expressiva de pessoas, existe a possibilidade de notar parte de 2 vagões da composição ferroviária. Entre o grupo de populares presentes, um homem aparece próximo de uma bicicleta. No lado direito da foto, aparece um carro de molas, com a identificação Hotel Bratic. Cabe explicar que esse hotel ficava localizado no passado na Rua 15 de Novembro, no local onde hoje funciona a Casa das Rações, em uma extraordinária e bela edificação que foi destruída na década de 1940. Portanto, o carro de mola está fazendo propaganda do hotel.
considerando-se que com o advento do trem, muitos comerciantes e homens de negócios começaram a vir até Rio do Sul com frequência. Perto desse carro de mola, é possível observar algumas mulheres e mais ao centro da foto, existe a possibilidade de observar o teto de 2 veículos. Mais ao fundo, no lado direito, nota-se um veículo com motor, uma espécie de transporte coletivo adaptado. Desta forma, nesta imagem, constata-se a existência de várias tecnologias que foram transformando o contexto agrícola de Rio do Sul. Tudo fruto do progresso e do desenvolvimento econômico, que teve como alicerce a Estrada de Ferro Santa Catarina, que oportunizou o escoamento da produção agrícola e de diversos itens, oportunizando a geração de renda e a movimentação dos mais diversos produtos. A partir do ângulo da foto, constata-se que a estação provisória foi feita com madeira, inclusive a janela está aberta e um agente ferroviário aparece nesse registro. A inauguração da estação provisória da área central ocorreu em 1933, 24 anos após a inauguração do trecho inicial da EFSC. As características arquitetônicas da estação de passageiros. Para a arquiteta Angelina Wittmann, a construção apresenta arquitetura eclética, com elementos de vários períodos. Observa que consta no prédio a simetria do classicismo. Devido ao fato do imóvel ter sido construído especificamente para ser uma estação ferroviária, não apresenta frente e fundo, contando desta forma com 4 fachadas. A estação ferroviária foi construída com a volumetria inspirada em edificações de regiões da Alemanha. Nota 8. O prédio da antiga Estação de Passageiros de Rio do Sul é uma das tipologias mais bonitas e bem conservadas do patrimônio histórico arquitetônico e ferroviário regional. Wittmann ressalta que o prédio tem este papel de relevância, porque muitas das construções que sediaram estações ferroviárias foram demolidas ou não apresentam bom estado de conservação. A arquiteta observa essa particularidade porque a estação de Rio do Sul é diferente e mais bonita em relação a estas estruturas construídas posteriormente. Afirma que era uma edificação arrojada para a época em que foi construída e, por isso, impressionava bastante, significando um marco na história da arquitetura ferroviária do Vale do Itajaí. Nota 9. A Estação Central de Rio do Sul apresentou caráter de ineditismo, considerando-se que era diferenciada em relação àquelas construídas anteriormente pela Estrada de Ferro Santa Catarina. É importante ponderar que as estruturas edificadas posteriormente para esta finalidade apresentavam características arquitetônicas que seguiam outro padrão. O prédio da Estação Central de Passageiros de Rio do Sul foi construído com formato arquitetônico, com originalidade e diferenciado das demais edificações da Estrada de Ferro Santa Catarina no período do presidente Getúlio Vargas. Conforme Wittmann, as construções posteriores à Estação de Rio do Sul utilizaram um formato padronizado, elementos de adornos influenciados pela arte déco e uma linguagem nacional. Nota 10. O arquiteto Frank-Dieter Schuze pondera que é preciso contextualizar as adjacências da área onde foi construída a estação para compreender a importância desta construção nos anos 1930, levando-se em consideração que predominavam as construções de madeira. Por causa destas circunstâncias, a edificação impunha determinada imponência e monumentalidade, se destacando na paisagem urbana do centro. O arquiteto chama a atenção para o fato de não existirem outras estações com segundo pavimento, para a utilização como moradia da família do funcionário responsável pela estação. Nota 11. Franklin observa que na estação de Rio do Sul havia estrategicamente um acesso pelo lado de fora da construção para se poder subir até o segundo pavimento. O arquiteto comenta que os construtores encontraram uma solução para que o prédio funcionasse ao mesmo tempo como estação ferroviária e residência. O chefe da estação precisava acordar de madrugada para abrir a estação diariamente, às 5 horas. Nota 12. Felipe Adam, 2016, página 118, comenta particularidades sobre o funcionamento desta edificação no tempo em que o trem passava por Rio do Sul. Considerado o mais bonito prédio na estação, dos 180 quilômetros da ferrovia, na parte de baixo, funcionava a estação propriamente dita. Em cima, no segundo andar, o lar dos agentes com 4 quartos, um banheiro,
a cozinha, a copa e a sala de jantar, onde o marido, a mulher e os filhos conviviam. Possui características típicas das edificações feitas pelos primeiros colonizadores do vale, com tijolos à mostra e detalhes rebocados. Existem detalhes nas fachadas com decorativismo clássico presente nas aberturas em madeira. As cimalhas de diferentes tamanhos lembram o neoclássico, além de arcos e adornos decorativos. Os arcos redondos reportam a arquitetura italiana anterior ao Renascimento. Em razão da presença de elementos de diferentes estilos e períodos históricos, Wittmann comenta que a edificação contém uma arquitetura eclética. As aberturas possuem elementos clássicos, com diferentes tipos de arcos e fachadas, com distribuição simétrica, sendo estruturadas em madeira, com partes envidraçadas. Nota 13. A arquiteta menciona que todas as aberturas receberam cimalhas, de variados tamanhos e espessuras, coloridas ou em cor branca. Destaca-se ainda as fugas das paredes de tijolos aparentes e as portas com almofadas envidraçadas. Uma das principais particularidades arquitetônicas relaciona-se à utilização de diferentes tipos de janelas em cada pavimento. Wittmann destaca que a mistura de elementos da arquitetura alemã e italiana foi feita com simetria e critério. Nota 14. Frank menciona que o imóvel recebeu elementos como tijolos aparentes, detalhes nas cantoneiras e telhado aparente, com uma imponente inclinação por causa da existência do segundo pavimento. Nota 15. Wittmann destaca que a inclinação do telhado não foi tão acentuada, a exemplo de tipologias com estrutura em chaimel de outras edificações da região. Informa que essa estrutura foi feita de madeira e apresenta parte das cumeeiras quebradas, criando espigões menores. No telhado constam decorativismos da arquitetura alemã e foram utilizadas telhas planas de barro. O conjunto respeita a simetria das fachadas nas 4 elevações. Nota 16. Franklin ressalta que a estrutura da edificação foi construída seguindo um padrão arquitetônico europeu. Cita que no interior de países como Alemanha, Suíça e Áustria é possível encontrar estações ferroviárias com características semelhantes à estação de Rio do Sul. O arquiteto analisa que é curioso o fato da estação apresentar elementos arquitetônicos que marcam a origem alemã da estrada de ferro Santa Catarina, observando-se que foi construída no período do governo do presidente Getúlio Vargas, apresentando características diferenciadas em relação aos exemplares da arquitetura getulista. Nota 17. A varanda tem funções primordiais, funcionando como proteção para a porta central, com um arco no meio, servindo como uma espécie de cobertura em momentos de chuvas. Também existe a função estética, em termos de volumetria, na composição arquitetônica. Outra finalidade relaciona-se à utilização pela família do chefe da estação, que residia no andar superior. Podiam utilizar este espaço para a contemplação da área da ferrovia, visualizando ainda o centro de Rio do Sul. Nota 18. As estruturas de fechamento da edificação foram feitas com as paredes contendo tijolos maciços aparentes. Os construtores deixaram os tijolos sem receber o reboco de forma proposital. Acrescentaram detalhes de frisos da arquitetura clássica. Wittmann observa que na região do Vale do Itajaí, geralmente utilizava-se o tijolo à vista como fechamento da estrutura em chaimel e não como autoportante. Nota 19. A arquiteta menciona que a estrutura da estação central é autoportante. Foram usados tijolos maciços aparentes, lembrando a arquitetura alemã expressionista, com tijolos ou expressionismo em ladrilho. Essa arquitetura característica do norte da Alemanha surgiu a partir da segunda década do século XX. Foi marcante e contribuiu muito para a formação da identidade da paisagem daquela região após a Primeira Guerra Mundial. Paralelamente, a partir da colocação dos tijolos, foi criado o decorativismo nas fachadas, característica do Art Deco brasileiro. Nota 20. A fotografia sem cores da antiga estação central de passageiros representa o marco inicial do progresso, proporcionado através das atividades da ferrovia. Nesta imagem constata-se o aspecto interiorano do município na década de 1930. O prédio da estação está situado no lado direito da foto.
Na frente da edificação, no lado esquerdo da imagem, nota-se uma grande área de mata, com muitas árvores. Nesse local, atualmente, funciona o supermercado Nardelli. Também é possível identificar dezenas de pilhas de madeira na frente da estação, colocadas ao longo do trilho onde passava o trem. Ao lado direito da estação é possível observar o deslocamento de um transporte de montaria puxado por vários animais. Apesar da baixa resolução, no lado esquerdo da estação, também existe a possibilidade de observar mais animais de montaria, além de uma construção de madeira com sótão. Ao fundo da imagem, nota-se mais 4 residências. Essa informação é impressionante, comparando-se ao momento atual de Rio do Sul, onde existem dezenas de estabelecimentos comerciais na área central, enquanto que naquela época havia um número reduzido de edificações. A quantidade de mata fechada, verdadeiras florestas, é algo impressionante. É fundamental ressaltar que esta fotografia é uma das mais importantes da história de Rio do Sul, referente à década de 1930. Por meio desse registro, constata-se a existência de um morro atrás da estação ferroviária. Esse morro foi retirado com o passar dos anos para a construção da rodoviária de Rio do Sul. Atualmente funcionam nesta galeria vários estabelecimentos comerciais, além da farmácia popular. As elevações e morros que existiam no centro chamam a atenção. É possível observar um morro que foi retirado para a construção da catedral, além da área modificada para a posterior construção do terminal de ônibus. A geografia foi alterada para que tudo ficasse plano e hoje a área central é castigada em momentos de enchentes. Além de todos esses detalhes históricos, deve-se destacar que o prédio da estação ferroviária era um diferencial de Rio do Sul, especialmente nessa área agrícola, que se transformou depois no centro. Com 2 pavimentos, elementos arquitetônicos alemães e italianos, a edificação se destacava das demais existentes. A construção da imponente estação central de passageiros da estrada de ferro Santa Catarina foi um dos aspectos mais marcantes da primeira década de Rio do Sul, enquanto município emancipado de Blumenau. A edificação apresentava um padrão arquitetônico que se diferenciava das demais construções da área que hoje conhecemos como centro. Também chama a atenção a expressiva quantidade de mata, considerando-se que nos dias atuais é algo raro encontrar uma árvore na área central de Rio do Sul. Praticamente tudo foi derrubado para a construção dos estabelecimentos comerciais e prédios que hoje formam a paisagem urbana do centro. A estação e a integração com a sociedade. O trecho da EFSC em Rio do Sul serviu à população por quase 4 décadas. A ferrovia foi desativada no dia 12 de março de 1971. Na década de 1930 até o início dos anos 1970, considerável parcela da população usou a estação central de Rio do Sul. As pessoas podiam se deslocar da estação de São João, em Agrolândia, até a estação de Itajaí, situada próxima do porto daquela cidade. O trem passava por Rio do Sul e Blumenau, entre outros municípios de destaque da região. Wittmann, 2010, página 51, menciona alguns fatores que influenciaram os administradores da colônia Blumenau a decidirem pela construção de uma ferrovia na região. O desenvolvimento econômico através do aumento da produção agrícola da colônia, as grandes distâncias entre os núcleos da colônia e os trechos do rio Itajaí a sul não propícios à navegação de médio e grande porte em função das corredeiras. Com o advento do trem na cidade de Rio do Sul, o deslocamento com a Maria Fumaça até Blumenau levava em média apenas 6 horas. Em razão da praticidade e menor tempo de deslocamento, o trem superava os antigos meios de transporte. Esta significativa transformação tornou-se rapidamente notável, porque a ferrovia mudou os hábitos da população. Anteriormente, a velocidade obtida com cavalo, carroça e carruagem chegava aos 5 km por hora. Com a locomotiva a vapor, obtinha-se incríveis 40 km por hora. Frotcher, 1999, página 52, analisa que essa transformação ocasionou uma ruptura com o passado. O trem foi, contudo, o símbolo máximo daqueles novos tempos em que a velocidade arrombava as portas do impossível.
O espanto estava na sensação de viajar de trem, transformando o passageiro num espectador. Mergulhar no ir e vir dos habitantes do século passado é também aguçar os sentidos e perceber sons e sensações diferentes provocadas pelos novos meios de transportes que surgiam. Pelo fato de exigir caminhos de ferro, o leito ferroviário provocava encantamento onde era construído. Com o fim da ferrovia, a magia do progresso econômico que a locomotiva puxou em 62 anos por toda a região do Vale do Itajaí foi esquecida em apenas uma assinatura. Felipe Adam, 2016, página 24, ressalta a importância da ferrovia para Rio do Sul. Se Rio do Sul é uma cidade que teve um crescimento ordenado no Alto Vale, foi devido à EFSC. A relação fraterna entre a ferrovia e a comunidade era de impressionar. Por isso, quando o trem chegou para a despedida, toda a população sentiu. A partir da inauguração do primeiro trecho da via férrea de Blumenau até Warnow, em 1909, aconteceram diversas mudanças nas relações socioculturais e comerciais dos núcleos da colônia Blumenau. Também houve novo direcionamento para o desenvolvimento da malha urbana. Após a implantação ferroviária, vários núcleos rurais transformaram-se em núcleos urbanos de destaque na economia regional. Com a ferrovia, as cidades receberam novos equipamentos urbanos e edificações. Wittmann, 2007. Antes da existência da ferrovia na região do Vale do Itajaí, as famílias de imigrantes enfrentavam constantes desafios para realizar os deslocamentos, em razão do precário estado de conservação das estradas. Este fator interferia diretamente no processo de interiorização da colônia e representava um obstáculo, pois dificultava o almejado desenvolvimento da região. Nota 21. Os indivíduos se deslocavam a pé ou por meio da utilização de animais. As locomoções eram desfavoráveis, as pessoas não conseguiam se proteger de determinadas condições climáticas e havia medo de enfrentar possíveis animais selvagens das matas. Além de garantir mais conforto e segurança, o trem gerou rapidez dos deslocamentos de indivíduos e de suas mercadorias, em uma época de estradas intransitáveis e que automóveis e caminhões significavam um sonho distante. A construção da estrada de ferro Santa Catarina ocasionou uma quebra de paradigmas em termos de transportes. A chegada do trem viabilizou novas perspectivas para as famílias. A EFSC possibilitou o escoamento da produção em grandes quantidades, desempenhando papel importante no desenvolvimento econômico regional. O deslocamento ágil rumo ao porto de Itajaí motivou mais indivíduos a povoarem as áreas interioranas da região. Acontecia com regularidade o deslocamento de móveis e pertences de famílias que buscavam construir a vida nas localidades da região. Nestas viagens eram transportados variados objetos e até animais, como boi, vaca, cachorro e cavalo. No trem estava disponível um vagão para esta finalidade. A cada quilômetro que avançava, a ferrovia levava o desenvolvimento e a certeza de uma vida um pouco mais fácil. A EFSC promoveu a ligação entre as cidades, reduzindo distâncias, transportando riquezas, aproximando pessoas e fazendo parte da história de pelo menos 2 gerações. Conforme os trilhos avançavam em direção ao interior do Vale do Itajaí, o trem viabilizava a integração entre as comunidades que anteriormente viviam em um estado de isolamento em relação a outros núcleos urbanos. Wittmann, 2010, página 11. As estações ferroviárias eram locais de chegada das novidades e das cartas enviadas por familiares e amigos. De acordo com Henkels e Habschihalter, 2015, página 169, a rapidez de transporte que a ferrovia passou a oferecer a partir de 1909 fez com que as correspondências também fossem despachadas pelo trem. A celebração de um acordo entre o Serviço de Correios e a EFSC permitiu que os agentes de estação e mesmo os chefes de trem fossem autorizados a receber as correspondências. Através do trem chegavam os objetos de luxo, vestuário, decoração e livros. As novidades proporcionavam a oportunidade da população interiorana entrar em contato com um mundo diferente e desconhecido até aquele momento. Nas estações estavam concentrados os serviços de telégrafo e telefone.
Portanto, a estação não era apenas um local de embarque, porque oportunizava também o acesso a estas formas de comunicação. Nota 22. Os telegramas eram entregues na estação e encaminhados para os respectivos destinos. O telegrafista possuía uma responsabilidade grande, pois muitas vezes o texto carecia de sigilo. Os serviços telegráficos e posteriormente telefônicos eram importantes para as comunidades interioranas. Em diversas localidades significavam o único meio de comunicação existente. Geralmente, estes serviços ficavam concentrados nas estações ferroviárias, consideradas lugares de destaque da sociedade regional. Os agentes ferroviários, em seus trajes de gala amarelos e capes vermelhos, eram pessoas importantes e respeitadas. Nota 23. Na cidade de Rio do Sul, José Bernardes, popular Zé da Carrocinha, trabalhava no transporte dos malotes do correio até os vagões de bagagem. Posteriormente, passava a responsabilidade para o estafeta, Arthur Teixeira, responsável por levar os malotes no trem até chegar ao destino. Por ser uma pessoa de confiança da comunidade, o estafeta realizava outras tarefas, inclusive fazia compras para as pessoas que não podiam viajar. Em todas as cidades onde existiam as estações, a população acabava criando um vínculo forte com as pessoas que trabalhavam nas atividades ferroviárias. Lins, 2001. As estações eram o local da chegada do trem, das novidades, de visitas ilustres, de cartas, serviços de telégrafos e de telefone. A composição ferroviária contava também com o vagão bagageiro, que na Estrada de Ferro Santa Catarina fazia também o papel de vagão administrativo. Até a erradicação da ferrovia, o serviço de correio era efetuado pelos trens. Neste vagão bagageiro eram transportadas encomendas dos passageiros, bicicletas e até mesmo carroças. Wittmann, 2010, página 64. A partir destas informações, é possível afirmar que a função da EFSC ultrapassou a necessidade de atender centenas de colonos que precisavam importar produtos e utensílios e exportar a produção agrícola. Os avanços no campo da comunicação foram tão importantes quanto o escoamento dos produtos agrícolas, considerando-se os desafios da vida interiorana. Quando o comboio ferroviário vinha de Trombudo Central para Rio do Sul, a felicidade imperava. Violeiros vinham animar as festas dos mais variados confins. Famílias encontravam os parentes na estação, alimentos eram trazidos e muita troca era feita ali mesmo. Quando o trem ia embora, levava também a alegria. Às vezes, aquele humilde senhor com a viola caipira nas costas, em outras, o familiar distante, que partia segurando uma singela lembrancinha. Adam, 2016, página 112. Podemos utilizar a questão da religião para exemplificar as transformações ocasionadas com a chegada da linha férrea. Com o advento do trem foi facilitado o deslocamento dos padres e pastores às comunidades interioranas. Antes da ferrovia, precisavam se deslocar com cavalo, superar inúmeros desafios e percorrer grandes distâncias. A mudança beneficiou consideravelmente os imigrantes luteranos e católicos do interior do Vale do Itajaí. Com a diminuição no tempo das viagens, as pessoas de localidades interioranas se deslocavam com maior frequência até Blumenau. Começaram a assistir peças teatrais e filmes, acompanhar eventos e visitas de autoridades políticas. Passaram a ter acesso a bens culturais praticamente inacessíveis nos primeiros anos de colonização. Além de oportunizar o deslocamento até o porto de Itajaí, a ferrovia oferecia serviços de utilidade pública. As composições especiais transportavam autoridades e a população sempre que havia alguma atividade cultural de importância em Blumenau. Henkels, 1993. A própria viagem de trem representava um momento de lazer, pois as pessoas saíam de suas respectivas rotinas. Era comum no passado algumas famílias embarcarem no domingo de manhã em Rio do Sul e viajavam até Itajaí. Retornavam em outro trem que vinha para o Alto Vale do Itajaí com a finalidade de apreciar a natureza da região. Passavam praticamente o domingo inteiro viajando de trem. Outra forma de diversão estava relacionada às pescarias. Em diversas ocasiões, grupos se reuniam nas tardes de domingo e viajavam até Apiúna.
Famílias inteiras se juntavam para fazer piquenique e pescaria. Na volta, traziam cestas cheias de carás, mandins, cascudos e traíras. Medeiros, 1998, página 27. No dia 12 de março de 1971, foram encerrados 61 anos e 9 meses dedicados pela Estrada de Ferro Santa Catarina à comunidade do Vale do Itajaí. A decisão do governo brasileiro até hoje é contestada por alguns segmentos da população regional. Apesar do fim melancólico do trem na região, felizmente a antiga estação central de Rio do Sul passou a ser usada por estruturas municipais relacionadas à cultura. A imagem sem cores destaca aspectos do cotidiano de funcionamento da ferrovia em Rio do Sul. No lado esquerdo da foto, observa-se a lateral da imponente estação central de passageiros. É possível notar a porta de acesso ao segundo pavimento, que estava situada na parte externa da edificação. A porta aparece fechada nessa imagem. Ao lado direito da estação aparece a parte frontal da locomotiva parada. Existe a possibilidade de observar a caldeira a vapor da composição. Nas adjacências da estação estão estacionados 2 carros de mola, que aguardavam o desembarque dos passageiros. Após descerem do trem, as pessoas embarcavam no carro de mola e se deslocavam até a localidade onde residiam em Rio do Sul. Esse tipo de transporte era o táxi do passado. Na parte esquerda da foto, contempla-se a lateral da edificação e a varanda da edificação. Chama a atenção a diferença entre as janelas do piso térreo em comparação com as janelas do pavimento superior. Os detalhes estéticos de acabamento diferenciavam a estação em comparação com outras edificações daquela época. A antiga estação, espaço de cultura, história e memória. O prédio da antiga estação já sediou as atividades da Casa da Cultura, do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul e atualmente é utilizado pelo Museu Histórico Cultural Victor Lucas. Segundo a historiadora Kátia Dagnoni, 2010, página 33, as atividades da Casa da Cultura de Rio do Sul foram iniciadas em fevereiro de 1983, na administração do prefeito Danilo Lorival Schmidt, através do oferecimento de 4 cursos à comunidade. No ano de 1983, iniciaram as aulas da Escola de Música no espaço da Casa da Cultura. Entre os primeiros professores estavam Orlando Pedroso e Vigold Becker. Paralelamente, ocorriam as atividades com a instrutora de pintura Isolde Ostresch. Era comum acontecer aulas de 2 professores simultaneamente, enquanto que na parte térrea do prédio eram realizadas aulas de dança. A criação da Casa da Cultura ocorreu cerca de 9 décadas após a chegada do primeiro colonizador e 5 décadas depois da emancipação político-administrativa de Rio do Sul. Além de representar um marco para a vida cultural da cidade, teve suas atividades sediadas em um espaço que foi fundamental para o desenvolvimento econômico e progresso do município. O lugar, que no passado foi de grande utilidade enquanto estação ferroviária durante a década de 1980, serviu de espaço para cursos e manifestações culturais. Sobre as atividades desenvolvidas na Casa da Cultura, destaque para os cursos de artes plásticas, estamparia, pintura em porcelana e iniciação teatral. Diversas ações culturais foram realizadas neste espaço, destacando ainda as atividades das escolinhas de artes maternal e de artes infantil, ginástica rítmica e balé. Dagnoni, 2010, páginas 35 e 36. Quando Aurélio Adriano Dávila assumiu o Departamento de Cultura e Esporte no ano de 1987, a Casa da Cultura já era responsável pela Galeria de Artes, Museu e Biblioteca. Esta estrutura funcionou no espaço da antiga estação até o final da década de 1980, quando mudou de lugar. Na administração do prefeito Nod Enéas Pelizete, ocorreu a criação da Fundação Cultural de Rio do Sul, em agosto de 1989. As atividades da cultura rio-sulense passaram a acontecer nas dependências da antiga Indústrias Gerais Ouro, na rua Rui Barbosa. Dagnoni, 2010, página 51. O segundo pavimento da antiga estação central de passageiros foi utilizado por quase 2 décadas para o funcionamento do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.
No ano de 2010, a estrutura também foi transferida para as dependências da Fundação Cultural. Na atualidade, os 2 pavimentos da edificação são destinados para o uso do Museu Histórico Cultural. Oficialmente, o museu foi criado em 2 de outubro de 1973, na administração do prefeito Danilo Lorival Schmidt. Quando esta estrutura passou a existir no município, funcionava junto à Biblioteca Pública Municipal, que já ocupava anteriormente as instalações da antiga estação ferroviária. No ano de 1979, iniciou-se a organização do Museu Fotográfico Alfredo dos Santos, que então integrou o acervo do Museu de Rio do Sul. Dagnone, 2010, página 56. Após as enchentes de 1983 e 1984, o museu foi reinaugurado no ano de 1986 com instalações provisórias. Com o processo de instituição da Fundação Cultural do município, o museu ficou fechado por um breve período, sendo reaberto ao público em 1992, sob a coordenação de Silvia Regina Toassi. A partir do ano de 1994, a historiadora Kátia Dagnone assumiu a direção do Museu Histórico Cultural e permanece até hoje, desenvolvendo esta função. Nota 24. No piso térreo do museu são apresentadas exposições permanentes, com temáticas relacionadas à questão indígena, estrada de ferro, cotidiano do imigrante e Segunda Guerra Mundial. Na parte superior acontece uma dinâmica diferente na organização de exposições, pois periodicamente ocorre a troca da temática. O museu organiza atividades educativas sobre a história de Rio do Sul e da região do Alto Vale do Itajaí para estudantes e educadores das escolas do município. Recebe mensalmente centenas de visitantes, principalmente no mês de aniversário de Rio do Sul. Através deste trabalho existe a perspectiva de estimular a imaginação e despertar a curiosidade de alunos e visitantes. Muitos pesquisadores também procuram o museu para conhecer o acervo, que conta com aproximadamente 10.000 peças que geram uma reflexão sobre a história regional e em relação ao modo de viver dos antepassados. A foto da década de 1930, sem cores, demonstra uma grande quantidade de pessoas participando de um desfile nas proximidades da Estação Central de Passageiros de Rio do Sul. O evento foi realizado para homenagear uma filha do Dr. Herman Blumenau, que veio visitar o município de Rio do Sul. Na lateral direita da foto, observa-se um expressivo número de indivíduos descendo dos vagões do trem. Aproximadamente 200 pessoas aparecem nesta imagem. Uma verdadeira multidão ocupou o pátio existente na lateral da estação. Nota-se a presença de homens, mulheres e crianças. As pessoas presentes ao evento estão usando suas melhores roupas. A maioria dos homens utiliza roupa social, gravata e paletó. Praticamente todos os senhores usam chapéu. As mulheres estão trajadas com vestidos longos e muitas utilizam chapéu feminino. A quantidade de indivíduos é tão expressiva que os carros de mola ficaram encobertos da imagem, sendo possível apenas avistar a parte de cima destes transportes. Nota-se a lateral do segundo pavimento da edificação, que conta com 3 janelas. A janela do meio está aberta e o chefe da estação observa a multidão caminhando. Um dos principais aspectos da fotografia situa-se no lado esquerdo. É impressionante a altura do morro que existiu no passado, no local onde hoje funciona uma galeria. O morro tem aproximadamente 10 metros de altura. Com o passar dos anos, ocorreu a retirada desse morro. Essa mudança geográfica representa uma das principais transformações realizadas na área central de Rio do Sul. A valorização da história ferroviária. Em decorrência do encerramento das atividades e retirada do leito da Estrada de Ferro Santa Catarina, hoje existem poucos vestígios do tempo que a ferrovia passava pelo espaço urbano das cidades do Vale do Itajaí. Wittmann, 2010, página 17, analisa esta particularidade da história regional. O transporte coletivo fez parte da memória de uma ou mais gerações, sendo que sua história é praticamente desconhecida pela geração mais recente. A história da EFSC está quase esquecida, por ausência de memórias e publicações. No local onde passava o trem, pelo centro de Rio do Sul,
Hoje existe a Avenida Oscar Barcelos, sendo uma das principais vias em termos de tráfego de veículos. Foram organizados espaços temáticos no museu que proporcionam a valorização da história ferroviária em Rio do Sul. As pessoas que não conhecem a história da Estrada de Ferro têm a oportunidade de saber um pouco mais sobre aquele tempo e em relação à ferrovia. Duas partes da exposição do acervo estão relacionadas ao tema Estrada de Ferro Santa Catarina, demonstrando objetos do período que o trem percorria a região. Também é possível conhecer a vestimenta e o cap usado pelo funcionário que vendia os bilhetes na estação ferroviária do centro. A imagem com cores apresenta a parte de trás do prédio do Museu Histórico Cultural Victor Lucas, que fica próximo à Galeria Comercial, onde no passado funcionava a rodoviária de Rio do Sul. A fotografia foi feita em uma época que não estava mais funcionando a rodoviária, por isso aparecem algumas estruturas com flores plantadas. Esses espaços tornavam as proximidades da edificação muito mais bonitas, em comparação com a atualidade, onde toda essa área foi transformada em estacionamento. Os canteiros apresentam flores de várias espécies e cores, embelezando as adjacências da construção que sediou no passado a Estação Central de Passageiros da Estrada de Ferro Santa Catarina. A foto demonstra os detalhes arquitetônicos da edificação, com diversas janelas, portas, acabamentos e elementos. No piso térreo, nota-se ao centro a porta dupla de entrada de madeira, com várias partes de vidros, contando com detalhes em madeira na porta, mesclando esses dois elementos. Em cada ponta do primeiro andar, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, nota-se uma janela quadrada, com 8 partes de vidro. Próximo da porta, observa-se 2 janelas com formato diferenciado, sendo uma em cada proximidade da porta. No piso superior, nota-se a varanda da edificação, com a estrutura na cor branca. Observa-se a porta de acesso à varanda, além de 2 janelas situadas próximas da porta, uma de cada lado. Outro aspecto que chama a atenção diz respeito à pintura avermelhada nos tijolinhos, mesclando a cor escura com branco. Nas bordas dos tijolos, laterais e nas portas e janelas, é possível ver essa mesclagem de cores. Todos esses tijolos foram raspados no momento de reforma da edificação, recuperando a tonalidade alaranjada, bastante diferenciada em comparação com a pintura escura que é observada nesta fotografia. Além dos cuidados cotidianos para a manutenção do imóvel, foram utilizados recursos provenientes do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte, Funcultural, no ano de 2011, para fazer melhorias no prédio. O arquiteto Franklin-Dieter Chose recorda do momento em que foi aprovado um projeto com recursos estaduais para a restauração da edificação utilizada pelo museu. Franklin lembra que, tecnicamente, o projeto arquitetônico foi elaborado por Franciane Giese de Lis, os desenhos feitos por Anderson Rodrigo de Barros e as questões históricas coordenadas pela historiadora Kátia Dagnoni. Naquele período, Franklin era o secretário de Planejamento de Rio do Sul e acompanhou o transcorrer das obras. Nota 25. O restauro contemplou as fachadas externas da edificação. O prédio recebeu uma pintura na década de 1980, que destoava com o aspecto original da construção. Por este motivo, houve a necessidade de fazer a raspagem de todos os tijolos com o intuito de retirar a camada de tinta e recuperar a originalidade das fachadas. Também ocorreu a recuperação do assoalho, que com o passar dos anos foi ficando muito próximo da terra e acabou contaminado pela umidade. Para reverter a situação, cavou-se um pouco mais, com a finalidade de afastar a madeira em relação ao barro, sendo totalmente refeito o assoalho do prédio. Nota 26. O prédio do museu é tombado como patrimônio histórico e cultural pelo município de Rio do Sul. É o único imóvel rio-sulense que conta também com o tombamento estadual, garantindo desta forma a preservação da edificação histórica. A imagem com cores apresenta o atual Museu Histórico Cultural de Rio do Sul Victor Lucas.
Na frente da imagem, observa-se o asfalto que foi colocado no local onde passavam os trilhos da ferrovia. A ampla Avenida Oscar Barcelos da atualidade substituiu os caminhos de ferro e também a estrada de barro que existia nesse local. Ao centro da imagem é possível observar a construção que funcionou no passado como estação de passageiros. Observa-se 3 aberturas, sendo portas duplas. Além da porta de entrada principal, existiam aberturas referentes ao local onde eram deixadas as bagagens dos passageiros antes do embarque. As portas de madeira foram pintadas com cor escura. Também existe a possibilidade de observar 2 janelas verticais em um formato diferenciado. Uma das janelas é do banheiro, enquanto a outra era da sala onde eram vendidas as passagens. O prédio apresenta a cor laranja dos tijolos à vista. Existem poucas edificações em Rio do Sul hoje com tijolos à vista, por esse motivo realmente chama muita atenção esse diferencial. Existe um telhado inclinado para proteger o local onde funcionava a rampa de embarque. Em comparação com as fotos antigas, além da elevação da estrada, também ocorreu a diminuição da rampa da estação em comparação com o tamanho original. O segundo pavimento apresenta 5 janelas maiores, além de 2 menores no sótão. Existem inclinações nas laterais deste andar superior e mais inclinações na área do sótão. As janelas do sótão foram destacadas, com a construção em forma de arco, considerando-se os elementos estéticos do imóvel. Na lateral direita da foto, no primeiro pavimento, existe uma janela e uma pintura com a sigla EFSC. Existem pinturas alternando a cor branca com uma cor escura, nas proximidades da janela. As demais estruturas não receberam pintura, ficando os tijolos à vista em destaque. A lateral do andar superior conta com 3 janelas. Ainda na parte direita da foto, observa-se a calçada, o estacionamento para carros e, aos fundos, 2 comércios que existem na galeria comercial. Na lateral esquerda da foto, nota-se o estacionamento para veículos no local onde antigamente ficavam estacionados os carros de mola. Também aparece o prédio do Hotel Rio Sulense. Lembranças do trem. Houve um tempo no Vale do Itajaí em que o apito do trem determinava a hora de levantar da cama, de ir para casa almoçar ou de encerrar o dia de trabalho. Era uma época em que a Maria Fumaça passava praticamente pelo quintal das residências. Nos dias atuais, ainda é comum as pessoas que visitam o Museu de Rio do Sul e que acompanharam a época do trem se recordarem de particularidades das viagens que fizeram ou em relação ao cotidiano da ferrovia. Compartilhamos a seguir 7 breves histórias, como forma de dar vida a estas memórias. Nota 27. Brincadeira de criança nos vagonetes. Isabel Cristina Costa morava perto de um trecho da EFSC em Rio do Sul e tem lembranças interessantes de sua infância para contar. Minha mãe mora ainda na Rua dos Pioneiros, atrás do museu, onde era a estação do trem. Quando fui morar lá, tinha 7 anos de idade e o trem passava nos fundos da minha casa. Então, acompanhamos bastante, pois íamos até a janela ver o trem passar. Na época não tinha o supermercado Nardelli, era tudo aberto, se via bem o trem. Às 5 horas da manhã, pontualmente, passava o trem apitando. No final da rua, onde hoje tem o prédio que funciona o IPESC, a rua era mais alta. Tinha uma ponte de madeira que passava por cima da ferrovia e descia onde é o posto Torres. A gente costumava ficar em cima daquela ponte para ver o trem passando embaixo. Nas férias, andávamos muito de vagonetes. Naquela época, os vagonetes eram usados pelo pessoal que trabalhava na estrada. Era um carrinho de madeira que tinha rodas em cima dos trilhos, empurrado com auxílio de um pau. Eles percorriam o trilho para ver se tinha alguma coisa que pudesse descarrilhar o trem. Na época, eu estudava no Colégio Henrique Fontes. A gente ia a pé e, na volta, parávamos na estação, onde hoje é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. O trem parava, pegava os passageiros e atrás tinha tipo uma varandinha. Quando ele começava a andar, subíamos ali e descíamos no Nardelli, na próxima estação. Era um trecho pequeno, de 300, 400 metros, mas para a gente era festa e alegria. Naquele tempo as brincadeiras eram outras, hoje em dia as coisas são mais modernas.
Lembro de outra vez quando viajamos até Apiúna. O meu avô tinha um sobrinho que ia casar. Saímos aqui no sábado de madrugada, eu, ele e uma tia. Isso ficou guardado nas minhas lembranças. A imagem da década de 1960 apresenta o pontilhão que existia na linha férrea para possibilitar a travessia da via pelos pedestres. Esse pontilhão ficava situado no passado, a alguns metros da estação central de passageiros. Na foto, em um primeiro plano, aparece à direita um senhor em cima do pontilhão de madeira. O homem tem pele branca, é calvo e tem bigode. Utiliza calça social escura e camisa social clara de manga curta. Ao lado esquerdo, aparece um jovem negro, usando camisa social clara, calça social e paletó escuro. Atrás deles, é possível observar diversos elementos. Algumas pessoas estão esperando o trem na rampa de embarque da estação. Na lateral esquerda da foto, aparece parte do morro que existia, no local onde posteriormente foi construído o supermercado Nardelli, além de um prédio ao lado deste estabelecimento. Do lado dos trilhos, nota-se que havia uma estrada de barro. No lado esquerdo da foto, observa-se um carro de mola em deslocamento pela via de barro. Chama a atenção o terreno plano ao lado da estação, considerando-se que o morro alto foi retirado. Posteriormente, seria construída neste local a rodoviária de Rio do Sul. Ao fundo da imagem é possível observar parte da imponente Catedral São João Batista, que já existia nesse período. Constata-se também a estrutura do Colégio Dom Bosco. Existe a possibilidade de notar algumas construções, mas ainda eram poucas em comparação ao momento atual do centro de Rio do Sul. Os piqueniques da infância. O empresário e fotógrafo Rodolfo Marzal Filho nasceu em junho de 1937. Costumava participar de piqueniques com sua turma em Salto Pilão e Ibirama. Meu pai tirou muitas fotografias da estrada de ferro. Ele acompanhou a construção da ferrovia. Infelizmente, não temos mais as negativas. Estas negativas foram anteriores a 1955 e o depósito de negativas na Rua 15 de Novembro, a enchente tomou conta. Na juventude, a gente fazia passeios de bicicleta e o retorno fazíamos de trem. Tinha o vagão de bagagem, onde colocávamos as bicicletas. Íamos com a turma nos domingos de tarde. Quando o trem subia, aproveitávamos para voltar. Era uma viagem gostosa, calma. A gente viajava bastante tempo. Eu morava na Rua 15 de Novembro, próximo à Ponte dos Arcos, onde passava o trem no domingo à tarde. Normalmente a gente passeava de canoa e sempre via a passagem do trem sobre a Ponte dos Arcos. Nota 28. As amizades que surgiam nos vagões da Maria Fumaça. O senhor Francisco Cavilha, in memoriam, utilizou o trem durante quase 10 anos para fazer negócios. No decorrer deste período, firmou laços de amizade nas viagens. Era bonita a viagem de trem, eu gostava, e achei o trem. Vendi frutas em Blumenau de 1939 até 1946. No começo, eram poucas pessoas que vendiam frutas, depois aumentou. Trabalhei também vendendo lenhas para a estrada de ferro. O trem saía daqui de Rio do Sul e chegava na subida, tinha um café. O meu irmão tinha uma namorada em Blumenau. Ele colocava a bicicleta no trem e ia até o Garcia. Namorava e voltava de trem. Viajei algumas vezes até Ascurra, Blumenau. Era muito interessante, bonito. As paisagens de Ibirama, a cidade dos belos panoramas. Passar de trem, daí consegue ver as belezas naturais que temos no Alto Vale, consegue observar mais do alto, mais devagar. Com o carro não se consegue ter essa visão na BR. Para visitar a família e os meus parentes de Brusque, só se viajava de trem. Ia até Blumenau de trem e de lá até Brusque, porque lá não chegou o trem. Quando eu era escoteiro e estudava no Colégio Dom Bosco, pegávamos o trem para ir acampar em Riachuelo e Salto Pilão, fazer piquenique. Nota 29. A imagem sem cores da década de 1930 apresenta um outro ângulo da estação central. O registro foi feito a partir da lateral da edificação. É possível observar o pátio de barro e que duas pessoas estão caminhando.
Uma senhora com vestido claro e um senhor que aparece de costas, trajando roupa social. O homem está caminhando na direção da estação. A janela lateral do primeiro pavimento está fechada e as 3 janelas do segundo piso estão abertas. Na lateral direita da imagem aparece parte do morro, que existia anteriormente no centro de Rio do Sul. Mais à frente, observa-se uma construção de madeira com sótão. Na parte esquerda da imagem, alguns aspectos chamam a atenção. Destaque para a ampla rampa de embarque dos passageiros do trem, que possuía um tamanho bem maior em comparação com a estrutura atual. Na parte alta da foto, observa-se a primeira igreja matriz do centro de Rio do Sul. A edificação religiosa ficava situada no Morro dos Cabritos, atual morro do Instituto Maria Auxiliadora. A igreja, com cor clara, contava com uma torre. Existe a possibilidade de observar a quantidade de mata e que havia poucas residências nessa região. Deste ângulo da fotografia, nota-se o telhado de 3 casas na Rua dos Pioneiros, que estão encobertas pela quantidade expressiva de árvores existentes no centro de Rio do Sul naquele período. Cuidado para não perder a cabeça. Jaimir Cassati compartilha uma das lendas da Estrada de Ferro Santa Catarina. Lembro da infância que tinha litorina, também, que era um trem só, passava rápido. Eu viajava muito porque tinha parentes em Itajaí. Nós pegávamos o trem lá na Barra do Trombudo e íamos até Itajaí. Naquele tempo existia a litorina. Ali era só passageiros, carga não tinha. Era tocada a óleo. Mas tinha o outro que era tocado a madeira, lenha. Sei que tinha uma fumaceira enorme. Lembro de muita coisa da infância e que a minha mãe dizia para não botar a cabeça para fora no arco, porque muita gente perdia a cabeça, colocava a cabeça para fora e perdia ali no arco. Eu sempre ouvia dizer que alguém tinha perdido a cabeça ali. Então, a gente cuidava. Nota 30. A opção mais procurada pelas famílias. O professor e jornalista Aurélio Dávila afirma que o trem era a opção mais procurada pelas famílias na época do funcionamento da Estrada de Ferro Santa Catarina. O trem era a condução mais procurada pelas famílias, a mais tranquila, demorava um pouco mais, mas era mais cômodo. Saíamos daqui e parávamos na subida para o café da manhã. Lá tinha uma cuca gostosa e o sonho da estação da subida era um sonho, era muito bom. Nos dias de calor, havia um vendedor contratado pela própria rede. Ele corria os vagões de passageiros com uma cesta de vime na mão, ora vendendo gasosão de framboesa ou guaraná, ora vendendo sonho ou cocada. Sempre foi uma viagem divertida. Em alguns trechos acompanhávamos a estrada geral. Mocinhas paqueravam com os motoristas por longo trecho, principalmente entre Subida e Ascurra, onde o trem passava na beira da estrada geral. O trem era um ponto de conversa e de encontro. Nos vagões conversávamos com muitas pessoas. Outra marca registrada da estrada de ferro é que quando chegávamos em Blumenau, Gaspar ou Itajaí, o que nos esperava era o carro de mola. Era o táxi da época. O carro de mola era a continuidade até o local de destino. O trem nos levou para o seminário e nos trouxe de volta. Marcou um período da vida da gente. Foi um momento ímpar, que o automóvel e o ônibus não substituem. Não era apenas uma família ou um casal viajando, era uma comunidade viajando. Nota 31. A fotografia sem cores do final da década de 1960 mostra as transformações que ocorreram no entorno da Estação Central de Passageiros de Rio do Sul. A imagem destaca a abertura da estrada, que foi ampliada no lado esquerdo da estação. Parte do morro foi derrubada e a mata retirada, proporcionando um aspecto de amplitude nesta via. É possível observar uma pessoa se deslocando de bicicleta e um Fusca branco estacionado próximo de uma edificação de 2 pavimentos. Constata-se que ainda não existia o terminal de ônibus municipal, mas que já estavam construídos diversos comércios nesta área do município. No lado direito da foto existe a possibilidade de observar a estrutura que foi construída no local onde anteriormente existia um grande morro. O espaço passou a ser utilizado pela rodoviária de Rio do Sul. Por essa razão, foram colocadas estruturas de barreiras,
separando dessa forma o pátio da estação central e o local utilizado pelos ônibus. Apesar da falta de resolução da imagem, é possível constatar que dezenas de pessoas estavam na frente dos estabelecimentos comerciais deste prédio. Além da rodoviária, funcionavam na galeria, lojas, lanchonetes, entre outros comércios. Ao fundo da imagem aparecem as duas torres da Catedral São João Batista. Também nota-se uma quantidade expressiva de área verde nos lugares que ainda não estavam explorados em termos de expansão da cidade. Pegando o trem para ir à aula. O professor Larry Clauber mora em Trombudo Central e recorda que utilizava o trem para frequentar as aulas no Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul. Destaca que muitos estudantes usavam o trem para chegar até o colégio. Na década de 1960, mais precisamente em 1964, eu fui um estudante aqui de Rio do Sul, do Colégio Dom Bosco. O único meio de transporte mais razoável para a classe menos favorecida era o trem. No meu caso e de outros colegas estudantes de Trombudo Central, Mosquito, Barra do Trombudo e Agronômica, que vinham estudar em Rio do Sul, no Colégio Dom Bosco, no Colégio Evangélico Rui Barbosa e também no Maria Auxiliadora, éramos todos usuários do trem da antiga Maria Fumaça. Nesse período não existia ainda o asfalto, a BR-470 e as estradas de rodagens, ainda eram de terra. Na época de estudante, o trem saía muito cedo de Trombudo Central. A gente chegava em Rio do Sul por volta de 6h30. As aulas iniciavam às 7h30. Naquela época só estudavam no Dom Bosco os rapazes e no Maria Auxiliadora as meninas. Sempre ao chegar em Rio do Sul, íamos para o Dom Bosco e todas as manhãs antes de iniciar as aulas, participávamos da missa. Com relação às viagens, o trem não desenvolvia grande velocidade. Era uma viagem que demorava de Trombudo Central a Rio do Sul, mas era muito interessante porque no fim a gente se habituava com aquele barulho. Quem teve a oportunidade de viajar de trem sabe ao que me refiro. Aquele barulho quase que monótono da batida do trem. Na época também não tínhamos um restaurante, mas nessas viagens que fazíamos diariamente, existia a venda de cocada, bala, pastel, que um agente do trem passava em todos os vagões, fazendo este comércio. Nós, como estudantes, tínhamos um passe e era barato, muito acessível ao estudante que vinha para Rio do Sul. A viagem se tornava muito barata. Nota 32. A imagem apresenta aproximadamente 30 pessoas aguardando a chegada do trem ao lado da Estação Central de Passageiros de Rio do Sul. Através desta fotografia da década de 1960, nota-se a Maria Fumaça chegando na estação. A caldeira da locomotiva em funcionamento está soltando fumaça. Ao fundo da imagem, observa-se que o maquinista aparece na janela do primeiro vagão, situado atrás das caldeiras. As pessoas estão posicionadas no antigo pátio da estação, no local onde atualmente existem vagas de estacionamento para veículos. Os homens utilizam calça social, camisa social e paletó. Alguns usam vestimenta clara, enquanto a maioria utiliza roupas escuras. Outro aspecto interessante da foto diz respeito à vestimenta das mulheres, que não utilizavam ainda calça naquela época, apenas vestidos. Algumas estão trajando vestidos escuros, enquanto outras senhoras usam vestidos claros e com alguns detalhes. Praticamente todas as mulheres estão utilizando o estilo de corte de cabelo curto, provavelmente alguma moda da década de 1960. Além da saia ou vestido, as mulheres usavam blusas compridas, indicando que se tratava de um dia com temperatura baixa. Ao fundo da imagem, na parte alta, observa-se a antiga Igreja Matriz de Rio do Sul, com sua torre na parte frontal da edificação. Olha o passa-passa. Adilvo Mazzini, in memoriam. Utilizou o trem em inúmeras oportunidades. Revela que nas viagens eram vendidas diversas coisas, algumas curiosas. A conversa mais interessante surgiu com uma prima, de minha idade e que teve, assim como eu, o trem como locomoção assídua. Contou-me ela que aos 5 ou 6 anos, em viagem com o pai, chamava-lhe a atenção o vendedor de variedades, que percorria todos os vagões, oferecendo as mais variadas guloseimas e mercadorias, pirulito, bolacha de sal, balas para a criançada.
Numa daquelas incursões, a prima ficou extremamente curiosa com uma oferta que lhe parecera uma daquelas novidades para saciar a vontade de saborear algo diferente. Passa, passa, olha o passa, passa. Pai, pai, compra um passa, passa para mim. Compra, pai. O pai, com aquele jeito de italiano que lhe era peculiar, um tanto zombeteiro, com um sorriso maroto no rosto, bem ao modo dos descendentes de italiano de então. Vá lá, porque você quer um passa, passa? Aquilo são apenas 3 sabugos de milho enrolados no pacote, e explicou à filha que os sabugos de milho serviam para a higiene pessoal no eventual uso do banheiro. Costume, aliás, muito comum, principalmente entre os colonos, uma vez que o papel higiênico sequer era conhecido. Assim, no trem, pelo mesmo motivo, o passa-passa tinha sua razão de ser e sua utilidade era eficaz e oportuna. Nota 33. Através destas informações compartilhadas é possível perceber o sentimento de nostalgia e como as lembranças ainda estão presentes na memória das pessoas que vivenciaram a época de funcionamento da ferrovia do município de Rio do Sul. Notas do capítulo. Nota 1. Felácio Jonas Júnior, Uma Luz no Fim do Túnel, em Souza Evandro André D. Organizador, Casa Azul, História e Desenvolvimento de uma Comunidade no Vale do Itajaí. Indaial, Acelv, 2008. Nota 2. Wittmann Angelina. A Ferrovia no Vale do Itajaí. Estrada de Ferro Santa Catarina, Blumenau, Edifurb, 2010. Nota 3. Wittmann Angelina. A ideologia vigente antes e durante a implantação da ferrovia. Rio do Sul, Nossa História em Revista. Tomo 9, número 5, novembro de 2007. Nota 4. Henkels Luiz Carlos. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 31 de agosto de 2017. Nota 5. Henkels Luiz Carlos. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 31 de agosto de 2017. Nota 6. Henkels Luiz Carlos. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 31 de agosto de 2017. Nota 7. Henkels Luiz Carlos. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 31 de agosto de 2017. Nota 8. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 9. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 10. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 11. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 12. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 13. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 13. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 14. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 15. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 16. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 17. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 18. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 19. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 20. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 21. Felácio Jonas Júnior. Os benefícios da Estrada de Ferro Santa Catarina para o cotidiano do Vale do Itajaí. Rio do Sul, Nossa História em Revista. Tomo 16, novembro de 2014. Nota 22. Lins Márcia Maria Navarro, em Rio do Sul, Nossa História em Revista. Tomo 3, número 4, setembro de 2001.
Nota 23. Lins Márcia Maria Navarro, em Rio do Sul, Nossa História em Revista, tomo 3, número 4, setembro de 2001. Nota 24. Dagnoni Kátia, Fundação Cultural de Rio do Sul, interagindo com a comunidade, Rio do Sul, Newsprint, Gráfica e Editora, 2010. Nota 25. Chus Frank Dieter, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 26. Chus Frank Dieter, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 27. Costa Isabel Cristina, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no ano de 2009. Nota 28. Marzal Rodolfo Filho, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no ano de 2008. Nota 29. Cavilha Francisco, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no ano de 2007. Nota 30. Cassati Jaimir, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no ano de 2010. Nota 31. Dávila Aurélio, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no ano de 2009. Nota 32. Claubert Larry, entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no ano de 2007. Nota 33. Mazina Dilvo, Estação ou Museu? Em Estação Catarina, o trem passou por aqui. Nova Letra, 2009.